Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou Pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema do governo da besta, governo 666, ok? Queridos, esse vídeo aqui é mais informativo. Eu peço desculpa aos demais irmãos, os que estão inscritos e aqueles que estão assistindo, que eu até fiz uma mudança no meu canal aí. Eu tive o canal internacional Seara de Fogo 1, 2 e 3 e outros canais, mas direcionado à Igreja Internacional foram o canal 1, o 2 e o 3, o qual levaram strikes, foram denunciados por fake news, fizeram fake news na verdade do nosso canal, e entrei com processo, com recurso no YouTube, e eles nunca responderam e deletaram nossos canais. Teria que pagar um advogado, 2, 3 mil reais. Eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro. Um dos canais mais abrangente, grande, que alcançou 40 milhões de pessoas, mais ou menos em 3 anos, foi o canal internacional Seara de Fogo, que é do CNPJ da igreja, templo físico que eu fundei. Ele chegou a alcançar 104 mil inscritos, onde nós levamos processos do Pedindo Mais Cedo, que é o Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino da Terra. E com isso entrei com recurso, tudo no YouTube, mas não teve jeito, perdemos o canal com 104 mil. Esse é um dos canais que nós perdemos, que foi o número 1. Aí perdemos o número 2 com acho que 20 mil, depois perdemos o número 3, que já estava com 2 mil e poucos. Eu tenho outros canais, Só a Opinião do Pastor, Verdade de Cristo, e daí eu fundei, aliás, depois eu fiz mais esse canal agora, Matrix, e eu não coloquei Internacional Seara de Fogo, por exemplo, o número 4, que seria o 4. E eu tentei fazer uma chamada com a Matrix, falando sobre a Matrix, e então elaborei esse canal. Mas recentemente eu vi que a busca estava ruim, muito ruim, devido às pregações, devido aos ensinos. Nós sabemos que os algoritmos do YouTube, de todas as plataformas, eles visam ocultar, ou até colocam esse tipo de conteúdo que eles dizem que é teoria da conspiração, do fim do mundo, a volta de Cristo, pregando escatologia, ensinos da palavra de Deus. Eles têm como discurso de ódio, eles têm como fake news, teoria da conspiração. O que eles fazem? Eles colocam os nossos vídeos, ou esses canais até mesmo, o canal inteiro, ele fica no blacklist, quer dizer, ele fica na lista negra deles, então eles ficam ocultados. Eu mesmo já tentei buscar o meu canal pelo nome, não acho, eu não consegui achar. Eu fiquei horas para poder achar meu canal, só buscando, sem entrar ali claro, pegar ali aquela parte ali do canal mesmo, que é o URL, os números ali e tal, certinho o nome. Eu tentei buscar pelo nome, buscando assim, colocando coisas que eu pudesse chegar no canal, mas não chegava e não puxava. Matrix, vinha todo tipo de filme Matrix, cenas de Matrix, um monte de coisa, menos o canal Matrix. Eu colocava pelos vídeos, não puxava. Então, na verdade, nós ficamos na blacklist, nós ficamos na lista negra. Então, irmão, nós vivemos o final dos tempos e a volta de Jesus, o qual a informação está sendo tirada das pessoas. Tudo aquilo que eles dizem que é teoria da conspiração, uma nova era, uma nova ordem mundial, eles colocam lá na enciclopédia, teoria da conspiração, uma nova ordem. Mas você vê o tempo todo os políticos, as nações, os governantes falando
que vai, né, se globalizar e virar uma nova ordem mundial, uma nova era. A unificação dos povos, a unificação das línguas, a unificação do dinheiro. Estão se criando os blocos, estão se criando moedas. Vai chegar o dia que essas moedas, esses blocos se unirão. Mesmo que divididos, terá um só governo, uma só ordem mundial, uma nova era. A tecnologia está aí, pronta, preparada. Eu até digo que os atores estão a seus postos. Eu até digo que as luzes já estão acesas. Só falta alguém chegar, ou o Iníquio chegar e bater a craquete, sabe? Gravando. E iniciará então o governo de paz e justiça. Isso eles já estão pregando. Aqui no Brasil nós observamos que o governo do amor, que é o PT, o amor chegou. E vocês estão vendo o que está acontecendo. Na verdade, só está vendo quem tem o Espírito Santo de Deus. Só está vendo quem tem a palavra de Deus, que tem a revelação do Senhor. Porque a palavra diz que os demais estão cegos. Estão dormindo no sono da morte. E o próprio Deus diz: chama, faz sair esse povo que eu criei para me glorificar. Faz sair esse povo que eu criei para mim. Porque eles têm ouvido, eles têm ouvidos, mas não ouvem a minha palavra. Eles têm olhos, mas não conseguem enxergar. Chama eles, faz sair esse povo. Então, está escrito, veja o versículo aí, eu vou deixar o versículo para vocês. Então, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja está assim. Nós vemos aquelas que têm o azeite, as 7 lâmpadas, as lâmpadas, aquelas que carregam as lâmpadas, aquelas que têm o azeite e aquelas que não têm o azeite. As prudentes e imprudentes. Dentro da igreja. Agora você imagine lá fora, no meio dos ímpios. Se lá fora está dividido, vai prosperar? Não. Dentro da igreja está dividido. Se dentro da igreja está dividido, não vai prosperar, imagine lá fora. Como tem um ditado popular, é cobra comendo cobra, é cobra engolindo cobras. É assim que nós vivemos. Aí nós ouvimos e vemos discurso de Silas Malafaia e companhia, os maçons infiltrados dentro da casa de oração do Senhor, dizendo que nós temos que se envolver sim na política, nós temos que lutar para barrar a vinda do anticristo, barrar a vinda das ideologias de gêneros. Eles então se tornaram deuses e Jesus, e o Deus não é Deus, Jesus não é Jesus, Jesus não é Deus. Mas Jesus disse que a sua volta será como nos dias do quê? Nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então Jesus disse que vai estar um caos, que nós vamos estar vivendo a ideologia de gênero, vai estar como nos dias de Sodoma e Gomorra. A ideologia estará implantada, então não tem como Silas Malafaia e companhia dizer que não vamos entrar na política e nós não vamos deixar isso acontecer. Isso é discurso satânico. É como você ouviu quando Jesus pregava e ensinava e dizia, carece que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, e eles vão me espancar, eles vão me bater, eles vão me cuspir, eles vão me acusar de coisas horríveis que eu não fiz. E vão matar o Filho do Homem. E vão matar-me. Mas eu vou ressuscitar. E ele dizia, e alertando a seus apóstolos, ele dizia, sabeis disso? Que o Filho do Homem será entregue. O Cordeiro de Deus será entregue. Aí Pedro, Pedro é o tipo Silas Malafaia. Pedro é o tipo desses pastores que diz que nós temos que entrar na política. Pedro chega e fala, não, Senhor, de maneira alguma não fale isso. Que você vai morrer, que você vai morrer, que você tem que morrer, não fale isso. Então, ali ele já queria impedir a profecia das Escrituras. Ele queria impedir aquilo que está escrito que deveria acontecer, que Jesus devia aparecer, que ele ia entregar de si mesmo e pagar a conta de nossos pecados, o pecado da humanidade no caso. Ele diz, não, longe de ti que te aconteça isso, de você morrer, Jesus.
Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque não entende as coisas de Deus, mas sim as que são dos homens. Satanás usou a boca de Pedro porque ele não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que se Jesus morresse, Jesus ia pisar na cabeça dele, Jesus ia vencer ele com a sua morte, ia ressuscitar e seria agora rei dos reis, senhor dos senhores, e Deus lhe daria todo o poder nos céus e na terra. Então Satanás sabia disso. Ao oposto do que muitos ensinam: ai, tadinho de Jesus, coitadinha de Jesus, porque morreu na cruz. Não, Jesus se deu de si mesmo. Ele disse: eu dou de mim mesmo e torno tomá-lo. Porque ele falou: dou de mim mesmo e torno tomá-lo, torno tomar a minha vida. Ele deu de si, e ele fez isso, e o Pai o ressuscitou para que se cumprisse a Escritura. Agora, como eu posso dizer que Deus, o próprio Jesus está dizendo que a sua vinda está lá em Mateus 24, está na carta dos apóstolos, está nos profetas, tudo que vai acontecer em Daniel, Ezequiel, enfim, está na Escritura. Que Deus anuncia o fim desde o princípio e fará toda a sua vontade e ninguém pode impedir. Então talvez o discurso de engano que esses pastores trazem aí, maçons infiltrados dentro de congregações, eles enganam com sapatinho de algodão, com bajulações, até mesmo usam a palavra, pregam a palavra. Mas entenda você que Satanás também usa a palavra, Satanás também prega a palavra. E para quem? Para Jesus. Satanás prega a palavra de Deus para Jesus. Salmo 91. Outro equívoco que os cristãos, supostamente irmãos, usam: abre a Bíblia e deixa na sala, pegando poeira e pó. Muitos irmãos usam o Salmo 91 achando que esse Salmo 91 é para a igreja, é para o povo de Deus. Não é. Esse Salmo 91 relata-se do Senhor Jesus. Tanto que o próprio Satanás prega para Jesus: ao teu respeito está escrito. Daí ele cita lá o Salmo 91, que não tropeçará sequer uma pedra. Ali está falando de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, santo, o Cordeiro de Deus. Está falando dele, não é para nós. Ali é só exemplo, e dando a glória a Jesus, não aos homens. E os homens usam o Salmo 91 como até boleto. Então Satanás pregou para Jesus: ao teu respeito está escrito. E ele cita ali o Salmo 91. Então Satanás pregou para Jesus. Satanás conhece essa escritura. Satanás usou a boca de Pedro. E Satanás tem usado a boca de homens que se diz supostamente serem pastores, mas não são mercenários, que pregam sua bajulação. Até a própria palavra diz que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E eles bajularão por motivo interesseiro. A palavra diz que os povos, os homens, cristãos, aqui não está falando de índio, está falando de cristão, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Qual que é a cobiça do homem? Qual que é a guerra do homem? A não ser o dinheiro, curas e benefícios. Exemplo, temos os 10 leprosos que Jesus curou. Jesus trouxe a cura para 10 leprosos. E a palavra relata e nos testifica que só um voltou a agradecer ao Senhor. Você entendeu? Se a palavra relata que foram 10 leprosos e só um volta, e Jesus então faz a pergunta: uai, o que aconteceu? Não foram 10 que eu curei? E só um voltou a agradecer? Essa é a lógica daqueles que querem e amam a Deus de verdade, que não serve a Deus por, como se diz, por barganha, que não querem servir a Deus como prostitutas, que só tem interesse no Deus Mamon, no benefício, no conforto.
Muitos estão dentro das casas de orações e a própria palavra diz que Deus vai separar o joio do trigo. Importa que tenha o joio no meio do trigo. Importa que tenha bodes no meio das ovelhas, mas o Senhor vai separar. Por isso que diz, serão muitos chamados, queridos e amados irmãos, e poucos escolhidos. Por isso que relata lá nas cartas do Apocalipse todas aquelas igrejas, 7. E você vê os pecados que acontecem dentro e o Senhor diz, arrependam-se, estão indo para o inferno. Deixe o seu pecado, volta ao primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? O verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. O arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, nova vida, novo homem, nova criatura. Essa é a realidade do evangelho. Mas você vê hoje 7 igrejas e qual o Senhor condena algumas delas no sentido de, se não deixaram o pecado, estão condenadas. Estão caminhando para a perdição. E o principal motivo disto, muitas das vezes nós vemos ali nos textos, que é o dinheiro. Sou rico, abastardo e de nada tenho falta. É uma igreja dizendo isso. É um povo dizendo isso. E diz que serve ao Deus Todo-Poderoso, dizendo que serve a Jesus. Mas Jesus diz, vocês são crentes, vocês dizem que são cristãos, vocês são miseráveis, nu. Recomendo que vocês comprem ouro fino, refinado no fogo. É isso que Jesus diz. Está falando para ímpio? Não, está falando para pior do que ímpio. Porque ímpio, muitos de ímpios não conhecem a verdade. Mas esses conhecem e distorcem a mensagem, distorcem os textos, distorcem a palavra de Deus, interpretando uma particular hermenêutica para si e cria dogmas e cria um ministério, uma igreja e diz, aqui é o certo, venha para essa igreja. Vem aqui, para você congregar, que você tem que obedecer o que o nosso estatuto diz, o que nós colocamos aqui. Porque você vê que tem diversidades, centenas, até milhares de tipos de CNPJ e de igrejas. E cada um coloca sua lei, pega textos bíblicos, coloca ali, mas não tem uma parte universal. Teria que ser universalmente, num conceito só, de irmandade de um povo de Deus. Carregar o quê? O verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é viver aquilo que Jesus ensinou e colocar dentro do teu coração. Viver os ensinos. Viver as doutrinas. Viver os mandamentos e decretos que foram deixados para nós. Isso é universal. Dever de todo cristão fazer. E não fazer interpretação particular daquilo que é bom para a obra que eu fundei, o ministério que eu abri, a igreja que eu tenho, a placa que eu carrego nas costas. Você entendeu, meu irmão, qual que é a verdade de Deus? Então, nesse texto e contexto de tudo que eu te falei, nós estamos caminhando para a hora do fim. A palavra de Deus é tida como discurso de ódio, tanto no Facebook, aliás, todas as plataformas. As leis do anticristo estão imperando neste momento. As leis do anticristo estão sendo implantadas. A palavra diz, eu torno a frisar, já disse em vários vídeos meus que eu fiz para vocês. A palavra diz que o anticristo, que é um governo político, vai se opor tudo aquilo contra o que é Deus. No caso seria a nova ordem, a nova era, a ONU. A Agenda 2030, que quer implantar paz e justiça, implantar ideologia de gênero, enfim, se sabe da história. É um governo político. A ONU é uma entidade que governa sobre todas as nações. Se vocês, ou todo país que está com eles, tem que obedecer às suas diretrizes, ou não fazem parte da ONU. Mas fazer parte da ONU é politicamente correto, segundo eles, porque eles pregam o quê? Um engano. Paz e justiça, inserção das pessoas, ideologia de gênero, enfim, é tudo aquilo que vem do inimigo. Tudo que Deus diz, não faça, Ele diz, façam. Nós regemos o mundo e vamos trazer paz e justiça. Inserção. Não existe pecado mais. Não existe negócio de ser religado ou ser religioso a Deus. Não. Todas as religiões, dizem eles,
levam a Deus. Contradiz o provérbio que diz que aos olhos dos homens todos os caminhos levam a Deus, mas na verdade só um que leva, o que é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eles dizem que não, que todas as religiões levam a Deus. Isso é a ideia maçônica, luciferiana, que traz o engano. Há um só caminho, mas como eu disse em provérbio, diz que há muitos caminhos que lhe parecem levar a Deus, levar à salvação, mas o seu fim é morte. Qual que é morte? Morte espiritual, irmão. Sem Deus não há vida. E sem vida não há paz. Não tem como viver. E essa vida que nós buscamos é a de paz, a eterna em Cristo Jesus, onde o seu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Coisa que o homem nunca conseguiu alcançar depois que pecou e nunca alcançará se não tiver Jesus como mediador. Não tiver Jesus como porta para entrar e encontrar pastagens, encontrar a água da vida, encontrar o gozo. Então é necessário, meus irmãos, eu dizer isso para vocês, que nós estamos caminhando para a reta final. Vocês têm que entender isso. Mas como eu digo, eu posso dizer assim: vamos ser bem pessimista, como eles dizem, né? Vamos ser bem profeta do caos, porque Jesus foi profeta do caos, os apóstolos foram profeta do caos. Só os pastores modernos hoje que diz que prega tudo isso que vai acontecer, que não haverá melhora, é profeta do caos. Então, eu me considero um profeta do caos. Mas esse caos é verdadeiro, não é falso, não é fake news. Esse caos acontecerá. A palavra diz que o final dos tempos, o fim do mundo, virá tantas coisas ruins, coisas terríveis, que vai acontecer como nunca houve e nunca mais haverá, porque o mundo vai acabar. Então, queridos e amados irmãos, é hora de refletir, é hora de pensar que como eu disse, ser pessimista, vamos colocar 99% da população está caminhando para o erro, estão dormindo no sono da morte, e a qualquer momento pode se deparar com a chegada do iníquo. As intempéries do mundo que está acontecendo vão se intensificar, mas igual eu disse, nós estamos ainda no paraíso. Não caiu uma estrela do céu terrível que vai acontecer ainda, que a própria palavra diz que vai cair a estrela de cinto. A própria palavra diz que vai cair a estrela do céu como caem os figos verdes. As potências do céu serão abaladas. Terremoto, a terra será sacudida como uma peneira. Bom, isso não aconteceu ainda. Está acontecendo os breves sinais, como Jesus disse, haverá sinal nos céus, na terra, fogo e enxofre. Então isso está acontecendo, sinais dos grandes sinais que hão de vir sobre a terra, que é o Apocalipse, de 1 até o final dele. Irmãos, temos que nos preparar, temos que estar se colocando na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Talvez você fale: mas eu não sou justo, eu sou pecador. Sim, somos pecadores e necessitamos e carecemos da graça do Deus Pai, intermédio do Senhor Jesus, que nos dá vitória, que nos consola, que nos dá força, que nos dá sabedoria. E a própria palavra dá segurança para mim e para você, a palavra dá segurança, dizendo que o Senhor, se tivermos que passar pelo Apocalipse daqui, ou se tivermos que ser arrebatados, ou enfim, todas as dificuldades, o Senhor nos dará o livramento no dia da grande tribulação. Ele dará ao seu povo, o povo fiel e de boas obras. Como eu disse, porque a igreja está repleta, está cheia. Sim, mas poucos são esses que entrarão pela porta estreita que é o Senhor Jesus. Poucos são esses que vão conseguir adentrar as portas dos céus. Essa é a verdade, nua e crua.
Se tornou o mais mortal dos Estados Unidos em mais de um século. Até agora, 93 mortes foram confirmadas, pelo menos até o último levantamento que foi divulgado pelas autoridades americanas. Mas esse número, infelizmente, ele pode aumentar, já que centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Além dessas mortes, o fogo deixou um rastro de destruição por onde foi passando e as autoridades estão em busca dos imóveis de aluguel para ajudar a população que teve a casa completamente consumida pelas chamas.